Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM, mas antes de eu apresentar aqui o nosso convidado de hoje, eu vou pedir para você fazer aquele ritual virtual necessário, se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo, dar o like, enfim, fazer tudo que é necessário para levar mais longe histórias que a gente conta aqui, como a dele, que é professor aqui da pós-graduação em Atenção Integral à Saúde, professor da casa há mais de 10 anos, viveu experiências agora recentemente no exterior e está aqui hoje para contar tudo isso. Gremista, que é fundamental também. Thiago Reck, seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. E uma satisfação estar participando aqui na rádio, nessa entrevista, essa conversa aqui com os ouvintes, e numa nova desafio, novas experiências para contar aí pro pessoal, né? Pois é. Mas antes de contar as novas experiências, vamos contar as velhas experiências, Thiago. Você é porto-alegrense, né? Isso. Como é que era o Thiago lá na infância? Tinha já... Eu sempre faço essa pergunta, né? Se já tinha traços do que escolheria. Professor, a educação física, enfim, que é a tua graduação, já dava sinais de que seria esse o caminho? Isso. Então, eu sou natural de Porto Alegre e praticamente a vida toda morei lá, em diferentes bairros próximos na Zona Norte de Porto Alegre, Iapei, Passo da Areia, São Geraldo. Quem conhece Porto Alegre está situando aí, né? Morei só 3 anos em Torres, e que foi dos 8 aos 10 anos de idade, que, vamos dizer, marca a diferença. Sim. Né, de, vamos dizer, brincar mais na rua do que Porto Alegre. Então isso já faz toda a diferença. E praia, né, também. Praia, no verão, né, então muda bastante. Então essa experiência toda em Porto Alegre, e estudei basicamente lá, foi no Colégio Dom Bosco, em Porto Alegre. E muito esporte na escola, né? E então eu jogava qualquer esporte. Eu estava lá pro futsal, pro futebol, pro vôlei, pro basquete. Tenho medalha de todas essas, até do basquete, com essa altura toda, né? Porque faltou um pro time do 3º ano, me chamaram, morava perto, vem aí para. Mas devia ir bem, né? Pelo menos a habilidade no basquete. Ficava pescando no garrafão lá e dava certo, né? Então, e aí o que acontece? Eu sempre gostei muito de laboratório, gostava das aulas de química, de física, né? Biologia. E, como eu disse, jogava todos os esportes. E quando foi chegando a época do vestibular, estava tendo que escolher o que ia fazer e tal, e acabei marcando a primeira opção, educação física, a segunda opção, física. Olha só. O que dizia assim, bom, vai ser professor de algum jeito, né? Em casa alguma... vai pra cá, vai pra lá... Sabe aquele empurrãozinho familiar que às vezes se dá assim pra um lado ou pro outro? Um pouco de discussão sobre o que gostaria de fazer de profissão, né? Assim, não discutiram, vamos dizer assim, de impor alguma questão, mas claro, discutir, olha, educação física, você está entendendo o cenário, né? Olha, tu quer trabalhar na academia, o que tu quer fazer? Não, eu gosto de esporte, ainda não sei exatamente como, né? Imaginava ser preparador físico, né? Alguma coisa assim. O sonho do futebol mesmo, como... Esse eu vi que ia ficar amador logo. Já tinha, às vezes demora mais para ter a percepção, né? Joguei futsal bastante, né? Futebol de salão, né? Na época do Interubra, se lembra, né? Sim. Joguei contra o Interubra na época, isso, né? Perdemos 2-1. Foi pouquinho, foi olha aí, eu achei pouquinho. que ia ter sido um massacre. Então eu jogava realmente bastante, e aí isso, vamos dizer, de certa forma acabou também afastando um pouco de mergulhar em outras áreas, né? E, bom, será que eu estou preparado para o vestibular? Fiz o vestibular, então... E passei para Educação Física na URGS e fiquei em segunda chamada. Ou seja, entrando no segundo semestre, né? O que significa que o primeiro semestre eu praticamente me dediquei a outras coisas, como tocar violão, como trabalhar. Então, eu trabalhei numa loja, atendendo, né? Tendo uma experiência, ganhar alguns reais ali, né? Trocados e... A primeira experiência é assim, que tem aquela contato com independência financeira, isso, né? Que praticamente aí meus pais disseram, tu não pode ficar 6 meses virando lata aí, né? Tem que fazer alguma coisa. Então,
Então trabalhei um pouco e aí que eu tinha banda, né? Que aí vem a história de ter o violão, Sim. que eu só lembro as músicas daquela época que eu sei tocar, né? Depois não continuei mais. Então fiz o curso de Educação Física e o que fez assim despertar foi dentro do curso, começou a disciplina de anatomia, fisiologia e eu vi, não, é isso aqui. É mesmo, não deu mesmo. Aquele... Porque às vezes é o contrário, né? Não é isso. Não, é esse curso, mas nessa via, né? E eu me lembro muito de perguntar para a monitora, Josi, o que eu vou ser quando eu crescer se eu gostar de anatomia, né? Isso aqui, vai ser professor, né? É isso aí. E eu, tá bom. E no segundo semestre eu virei monitor da anatomia e na URGS, né? Espero que tenha mudado, mas naquela época eu não tive aula com professor, só com monitor. Olha só. Consequentemente, quando eu fui monitor, eu era o professor. Então eu tinha 30 alunos que eu dei aula por 2 anos e meio. Uma experiência fantástica. Que eu era o professor, eu só não aplicava a prova, que era o dia que o professor aparecia, vamos dizer, né? Então, só lamento, né? Tá dedurando aqui. Espero ter feito um bom trabalho aí para meus bichos, né? E da época. Eles iam bem na prova. Na prova, vi alguns, né? E, enfim, ali foi a experiência. Bom, eu gosto disso. Eu gosto de anatomia, eu gosto de fisiologia, eu gosto de dar aula, eu gosto de explicar, né? E para o quadro não tinha projeção, não tinha PowerPoint, era quadro e ossos. Estamos falando aí de 2010, 2001. 2001, um pouco mais, claro. Né? Então não tinha assim o recurso, pelo menos para essa disciplina, não tinha. Então era aula prática, cadáver, ossos e quadro, giz, né? Então ali eu aprendi, eu quero ser professor, aí eu busquei um laboratório, onde é que eu posso fazer pesquisa? Bati na porta de alguns laboratórios, recebi alguns nãos, do tipo, não, primeiro tu tem que ir mais adiante no curso, né? E tem que avançar, tem que estudar isso, aquilo, e depois tu vem para cá. Eu achava que era isso, mas acabei que encontrei um professor, o professor Paulo Ivo, já esteve aqui algumas vezes. É verdade. E eu fiz a iniciação científica com ele, e então ali, bom, agora começou a pesquisa, né? E aí foi interessante. Então, essa foi o início de formação na graduação que despertou para a pesquisa. Claro. E em nenhum momento o Thiago se sentiu assim, aquele peixe fora d'água. Muito ao contrário. Foi a cada decisão, assim, encontrando realmente o caminho. Eu quero dizer, não teve dúvida de será que é realmente essa a trilha que eu quero fazer aqui? Sim, é normal, né? Certa insegurança. Olha, será que isso aqui vai ser melhor do que isso aqui? Será que vai? Aí eu busco a pesquisa, né? Fui monitor de fisiologia também, e aí, como atividade da pesquisa, por exemplo, tinha que cuidar dos caranguejos de um professor lá, de uma professora, né? Porque estudava receptor de insulina em músculo de caranguejo, né? E aí chegava em casa, feliz, estou fazendo pesquisa, mãe, o que tu está fazendo cuidando de caranguejo, cara? O que isso tem a ver com a tua carreira? Aí tu começa a pensar de novo e tal. Então, sim, teve várias chacoalhadas durante, decisões como... trabalhei 10 anos em academia também, como personal, essas coisas, né? Então, e aí quando começa a entrar recurso, tu começa a ficar, vamos dizer, olha, quem sabe eu me dedico mais a essa carreira, menos a pesquisa aqui, até que uma hora eu realmente tive que decidir, né? Isso já era no mestrado, na fundação, hoje, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde lá eu tive que decidir, olha, ou eu me dedico a personal e sim, sigo essa carreira faço aqui. Isso corretamente, com profundidade, com dedicação. Gostava? Gostava, sim, não tem problema, mas gostava mais da pesquisa e de me preparar para ser professor. Ou eu vou me dedicar para a pesquisa. Então chegou num limite que eu realmente decidi e fiquei só com 2 alunos para correr de noite, para dar uma aula às 6 da manhã, alguma coisa assim, e me dediquei à pesquisa. Aí foi uma escolha difícil, vamos dizer assim, olha,
Tu vai diminuir o financeiro para te dedicar a um sonho futuro, porque É uma aposta. Era uma aposta total. Então esses desafios teve, sim. Não foi tudo redondinho, não. Nunca né? Quase sempre é assim mesmo. Eu ia te perguntar justamente do momento difícil, ou o mais difícil nessa fase, Thiago. Foi esse aí? Me pareceu que quando você falou... Acho que para a escolha acadêmica foi essa. Foi esse momento do mestrado, onde estava se encaminhando para realmente ter uma carreira mais sólida como personal trainer. E equipe montada, tudo, uniforme, aquela coisa toda. E vamos investir nisso, vamos investir mais. E eu falei, não, se eu mergulhar mais nisso, significa que eu vou sair do mestrado. Então eu tenho que tomar uma decisão. E aí foi mais difícil mesmo. Conversei novamente em casa, me aguenta mais um pouquinho aí, né? Mais um pouquinho que vou precisar para poder concluir o próprio mestrado, né? E aí comecei a dar aula em especialização em São Miguel do Oeste, ia lá de vez em quando para estatística, pesquisa com modelos animais, e nessa época vim para a Unijuí dar aula. Já veio nessa época. Então, aí estamos falando de 2000 e agora 2007, 2008, 2009. Então, aí a professora Mirna, né, que fez o mestrado antes de mim lá na URGS e retornou para fazer o doutorado quando eu estava no doutorado. E aí, nesse contato com o professor Paulo Ivo, convidou, né, para vir dar um curso aqui de pesquisa com modelos animais. O professor Volney implementou aqui o biotério da instituição, né, brigou muito por isso, e para instalar a comissão de ética no uso de animais aqui, para fomentar tudo isso. Então, se hoje tem um laboratório, depois a gente pode falar, né, que pesquisa com modelos animais, ratos de laboratório na área da saúde, tem um grupo que trabalhou para isso, antes de eu chegar aqui. Né? A professora Miriam, o professor Volney, são os que batalharam. E me convidaram para vir dar curso. Como se pesquisa com isso? Então, minha primeira vinda foi para um curso... Não tinha nenhuma ideia de biologia? Não conhecia, né? E... acabei vindo dar um curso, era um curso basicamente para ciências biológicas, né, participou. Então hoje a professora Pauline fez curso na época ainda como graduanda, né, se formando, e então foi interessante. Foi 2 rodadas de curso aqui que mantiveram esse primeiro contato. E aí no meu final do doutorado, eu estava me organizando para possivelmente ir para a Itália, inclusive, né, que o meu orientador tinha feito um sanduíche lá, pós-doutorado lá, e eu estava terminando o doutorado, vamos organizar uma sequência agora, né, ou pós-doutorado, ou até o mesmo outro doutorado, e estava pensando em ir para a Itália quando a Mirna, então, anunciou lá no laboratório, anunciou para a URGS, né, olha, tem concurso na Unijuí. E aí, ouvindo de novo as pessoas, perguntei para o Paulo Ivo, o que tu acha, né? Conhece lá, já deu aula? Sim, já dei, muito boa instituição, a Mirna, não, pode vir, testa aí, faz o concurso. E Juí, Itália, né, também. Igual, e aí, mas eu não tinha nada certo na Itália, claro, né, e de novo, assim, tu vai fazer uma aposta, vai tentar iniciar a carreira, e aí vou tentar iniciar a carreira, né, fazer o concurso, porque o pós-doutorado, né? Muitos falam pós-doutorado. Pós-doutorado, geralmente, ele é para justamente o doutor que não se consolidou, né? Não é um professor ainda que está numa universidade, está dando aula. Então, o pós-doutorado é muito transitório. Isso eu vi muito no exterior, que a gente conversou antes aí. Então, eu estava indo para um pós-doutorado, mas ia voltar tendo que buscar uma instituição. Essa é a verdade, né? E, bom, quem sabe se eu faço um concurso, eu posso começar minha carreira. E numa instituição que tem um consolidado. E aí tu passa a conhecer, passa a ler, olha, o que é o Unijuí realmente e tal, né? Porque também tem isso, quando tu vive em Porto Alegre, tu também tá, às vezes, numa bolha, né? Não conhece, acha que só existe aquilo. Aquele universo lá. E ponto, né? Então, é muito, muito complicado isso. Então, ainda bem que eu saí da bolha, isso é muito bom. Né? Tiro uma série de preconceitos, por exemplo, né? E fiz o concurso aqui para hora-aula. Primeiro ano ia e vinha ainda de Porto Alegre toda semana. Depois aí me mudei para cá.
fui assessor, né, aqui da professora Evelise, que era então vice-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, que fui assessor, então trabalhava todas as manhãs aqui como assessor técnico, um cargo técnico, por 1 ano e meio, né, e dava aulas à noite e pesquisa de tarde com a Mirna, né, que tinha fundado o grupo de pesquisa em fisiologia da Unijuí e que me recebeu, assim, e foi mais do que recebeu no grupo, mas a tutora, vamos dizer, do recém-professor, né, que estava chegando. Então, olha, abordo isso, não abordo, como é que é a avaliação. Então, isso é muito importante também, quem está chegando como professor numa instituição, ter um professor mais experiente que te dá um rumo, né? Uma acolhida. Dá uma acolhida, dá um rumo e, olha, cuida isso, cuida aquilo, vai por aqui, isso tu pode usar, isso aqui é fria, né? Sabe, aquelas coisas. Então, te recebe bem, te orienta. E então tive uma orientadora por aqui que me recebeu no grupo e hoje, né, toco o grupo, tem toda essa história junto. Mas Thiago, eu até te fiz essa pergunta fora do ar, né? Vou fazer aqui, né? Uma mudança, né, de alguém que viveu numa cidade grande, uma capital, durante toda a vida, e a mudança para cá. Claro, você fez primeiro esse ir e vir aí, mas depois se consolida vindo para cá. Sentiu falta em algum momento de todo o teu universo em Porto Alegre, né? O próprio contato com o Grêmio, que é uma paixão que a gente vai falar ainda. Então, o pessoal fala muito assim, essa parte cultural em Porto Alegre, né? Como é que tá? Não, o problema é que no momento em que eu estava lá, não estava desfrutando tanto da parte cultural, estava mergulhado em laboratório, aula para lá, personal, aquela coisa. E o que eu tinha era a banda, a tentativa de banda, né, os radioativos. Já indico o laboratório aí, né? Os radioativos, e tentava tocar final de semana ali, estúdio, tocar, mais ensaio do que tocar em algum lugar. Pois já tocava em algum lugar? Uma vez. Uma vez. Acho que foi suficiente. E os jogos do Grêmio. Então, pouco dessa cultura que Porto Alegre oferece. Então, estou descobrindo depois de sair de Porto Alegre, praticamente. Então, né? E aí acaba que conheço essas questões de que é morar numa cidade pequena, mas não Torres. Eu morei quando tinha 8 anos. Sim. Agora como adulto e tal. E aí começa a descobrir deslocamento em 10 minutos, né? Deslocamento para almoçar ou em casa ou no restaurante, tudo mais simples, mais fácil assim de fazer, e isso hoje faz não ter saudade de deslocar o dia de chuva por 1 hora de trânsito em Porto Alegre. Até a parte cultural, né, que você estava falando, defendendo aqui o Porto Alegre. Claro, tem a parte cultural, mas às vezes ter acesso a essa parte cultural não é fácil, seja por um motivo financeiro ou pela questão de deslocamento, é muito mais difícil, né? Eu morava na Zona Norte, levava 15 minutos para ir para a URGS, né, para a Fundação, de carro, se eu fosse às 6 da manhã ou se eu voltasse às 9 da noite. Se eu sair no dia de chuva às 6 horas da tarde, é 1h30, né? Então isso hoje é impensável, né? Eu não me imagino num cenário desse de novo, não tenho nenhuma vontade. E eu brinco com meus amigos de Porto Alegre ainda, quando o Google me avisa aqui no celular que hoje o trânsito está pesado em Juí. Você vai levar 9 minutos até o campus. O Google avisa e eu mando o print da tela para os meus amigos. Olha, tô sofrendo hoje aqui, gente. Muito bom. Desculpa aí. Vou fazer isso. Pode que vale a pena. Então eu brinco bastante isso. Então, de fato, né, meus pais, né, são falecidos, então eu não tenho mais família em Porto Alegre. Meu irmão mora no Rio de Janeiro, né, militar. Então, não tenho família em Porto Alegre para dizer assim, olha, eu vou toda final de semana, eu vou uma vez por mês. Não, então agora sobrou o Grêmio, que, vamos dizer, motiva muito pouco aí a Porto Alegre ultimamente. Não tá motivando motivo nenhum. Thiago, vamos colocar música na nossa conversa aqui? Você tem uma ligação com música, então hoje é uma seleção especial aqui. Então, que a gente vai ouvir as duas primeiras. Como é que eu começo? Eu vou, né, Então, já que estão falando de Porto Alegre, vou pegar as músicas que eu aprendi a tocar violão. E aí podemos começar aí com um Guns N' Roses. Olha só. Né? Patience, para pegar light, moderado, né? Assoviozinho. E para representar uma turma mais pesada aí que eu tocava, mas escolhendo uma música light, o Ozzy Osbourne,
Então, com Mama Coming Home. As duas primeiras do nosso convidado, professor aqui da casa, Thiago Reck. Depois ele vai falar um pouco mais sobre a banda, enfim, os radioativos e tudo mais aqui no Encontro Casual, que recebe hoje o professor Thiago Reck, aqui professor da casa, professor da pós-graduação em atenção integral em saúde, e que estava contando aqui, Thiago, veio de Malicuia, como a gente diz, para Ijuí, e não sentiu então tanto essa diferença de cidade grande, não sentiu no mau sentido, né? Não sentiu de forma pejorativa, ruim. Se adaptou bem à capital mundial das etnias. Isso, né? Então, Douglas, me mudei para cá, então, bom, agora eu tô full time, né, para a universidade. Então, antes eu era full time no laboratório lá, agora eu tô aqui. Então, o primeiro choque que teve realmente desse sentido foi a hora do almoço. Por quê? Quando bate 11h40 aqui no campus, ou às 5h40 aqui no campus, tu sabe, é correria. Acontece, né? Um fenômeno. Fenômeno, correria, todo mundo vai para a parada de ônibus, pega o carro, vai para casa, e eu acostumado que tu não vai voltar para casa para almoçar em Porto Alegre, né? Não vai deslocar de uma hora, Sim. né? Então tu almoça, e eu almoçava tarde, eu almoçava 1h30 da tarde. Resultado, eu aqui no laboratório e os bolsistas não, né? Os voluntários, né? Não tinha bolsista. Não, professor, estou indo. Vamos, tá indo aonde? Peraí, o que aconteceu? Vamos terminar aqui. Não, professor, hora do almoço, cara. Agora acabou, só depois. Então, esse foi o primeiro choque, assim, de que... não. Achei que tinha ficado sem almoço também, porque se for almoçar mais tarde, não tem onde. Eu comecei a sair do campus depois da 1 da tarde para almoçar, comecei a perceber, olha, eu preciso me organizar, que não vai dar certo, né? Então, esse foi a diferença, assim, de rotina, mas talvez com a minha rotina maluca de laboratório, né? E aí comecei a entender um pouco a diferença. Não, peraí, almoço em casa. Então, ok, então para almoçar em casa, vamos almoçar em casa, né? Então é isso aí. Comecei a me organizar diferente, né? E começava a me adaptar vamos dizer, os primeiros finais de semana por aqui, tá? Então as amizades, especialmente a Mirna, o Remy, né? São os grandes amigos aqui que receberam, e começava a ter uma vida por aqui, como o primeiro futebol por aqui, aí o professor Sidney Pitan, que é o craque, né, do futebol aqui na Unijuí, e aí nessa época eu ainda jogava alguma coisa, ainda tentava jogar aqui com a turma de educação física aqui, sim, que é onde eu tinha uma carga horária maior de anatomia e fisiologia dando aula. Então, a música estava andando ainda? Essa música estava mais difícil, eu estava largando. O violão já estava parado por ali, né? A banda, sem dúvida. Que não sei se dá para dizer que existiu, já deixou de existir de vez. Né? E aí então começa a ter uma rotina de amizades, mais por aqui, de alunos, né? De laboratório, e de futebol. Então muda um pouco, tu começa a viver a cidade de Juiz e começa a ir para Porto Alegre para ir para o jogo do Grêmio só, né? E a época ainda, como eu disse, minha mãe ainda era viva, ainda visitava minha mãe, etc, né? Então, depois, cada vez mais somente Juiz, né? E aqui dentro da universidade, essa acolhida que você fala, né, Thiago, da Mirna, e essa experiência, eu queria que você falasse dessa experiência como técnico, né, na assessoria ali da professora Evelise, né? Foi fundamental para ti hoje, na maneira como você enxerga e atua na própria instituição? Muito, muito. Assim, então, preciso agradecer, né? Eu falei da Mirna, mas muita gente me recebendo muito bem no departamento, né? Era o departamento de Biologia e Química, depois de Sevida, hoje o núcleo da saúde, né? Então, todo mundo sempre recebe muito bem quem vem de fora, quem é novo, né? E essa função técnica fez conhecer como funciona a universidade para além da sala de aula, né? Então, uma coisa é o sujeito ser professor, ele está preocupado com a sua disciplina, seu conteúdo, a avaliação dos seus alunos. Quando eu tive a experiência, então, como assessor ali, que era para auxiliar justamente ao sistema de avaliação da pós-graduação da Unijuí, interna, autoavaliação, vamos chamar assim, né? Critérios de credenciamento, descredenciamento, etc. E avaliação da produção científica, né? E eu brinco com a Evelise ainda, né? Falei,
deu um monte de documento para ler, um monte de coisa para me situar. E eu ainda falei na chegada, olha, até hoje portaria para mim era de prédio, resolução era em megapixel. Agora eu vou ter que ler as portarias e resoluções e aprender como é que as coisas funcionam, né? Então foi fundamental, realmente, assim, de entender, porque depois eu fiz o concurso então para efetivo, né? Era hora-aula, fiz o concurso para efetivo, ampliou a carga horária e eu tive que sair do técnico e fiquei na docência, né? E coincidiu com a proposta do pós-graduação em atenção integral à saúde, organizada aí pela professora Evelise, professora Eniva, tem que lembrar, a professora Lígia participou. Então, um conjunto, né, de professores, não vou citar, né, vou esquecer certamente, né, uma lista grande de atuantes aí que fundaram o programa, e eu era técnico nessa época, mas como era técnico e docente, com doutorado, etc., também fazia parte da proposta, né? E tinha produção suficiente para ser membro de uma proposta de pós-graduação, né? E nesse cenário eu saio da atividade técnica conhecendo o que precisa para as coisas para funcionar, né? E aí, por ser professor efetivo, começo às vezes me candidatar, às vezes ser indicado, às vezes sabe, né, eleito, às vezes, olha, vai fazer isso aí. Mas enfim, acabo me envolvendo em diversas atividades. Então, era o núcleo de pesquisa do departamento que eu coordenava, que era atividades dos bolsistas, atividades de seminários de pesquisa, a própria revista Contexto de Saúde. Sim. Então eu fui editor de 2013 a 22, e que a gente teve um bom progresso nessa época. Hoje a professora Adriane é a editora-chefe da revista. Então me envolvi em várias questões administrativas, inclusive acabei sendo coordenador do programa por 7 anos, né? E isso ajuda, né, claro, a entender regras internas e externas para poder fazer um processo do curso. Então, o curso que começou o mestrado em 2014, né? Então a gente começou o doutorado agora em 2024, né? E nesse período, claro, fico muito contente de ter feito parte, né, como coordenador, que dessa caminhada, em parte claro, eu consegui contribuir pela experiência também desde técnico, pela leitura de documentos internos e externos e como as coisas têm que funcionar, né? Então foi muito, muito positivo tudo isso e gosto de dar aula, eu me incomodo de estar em sala de aula. Eu ia te chegar nessa parte, porque você teve a experiência de docente também como monitor, ainda que fosse em Porto Alegre, né? Mas muda também o perfil de aluno aqui, né? E deve ter mudado também ao longo dessa trajetória, né? Novas gerações, as tecnologias chegaram, mudou muito, Thiago. Você sente essa mudança e quando olha para trás, assim, o que o Thiago, professor agora, diria para o Thiago que estava começando lá ainda como monitor em Porto Alegre? Primeiro que não mudaria a trajetória, dizer, não, segue isso aí mesmo, né? Vai, que as conquistas não foram fáceis, né? Exigem tomadas de decisão, mas o que eu podia dizer assim, talvez fazer menos coisas no período, né, para concentrar alguns focos, porque a gente acaba tendo que assumir muitas frentes e dedicando as várias frentes, e isso sempre, né, em algum momento alguma coisa fica pendente, né? Então essa é a parte que talvez eu ainda devo, talvez eu daqui a 10 anos tenha que dizer para mim hoje, você está pegando muita coisa, né? Então esse é o que eu percebo assim de dificuldade, mas do ensino, né, Douglas, qualquer instituição, eu fui monitor lá, eu continuo, dei aula essa semana para a Fundação Porto Alegre, dei aula para a URGS esse mês passado, dei aula nos Estados Unidos mês passado. Todas as instituições têm um aluno dedicado, empolgado, e tem um aluno que está de passagem, né? Então isso é universal, né? Mudou a proporção? Tem menos alunos dedicados e mais desinteressados? Ou está igual?
Aí comparando aqui eu comigo, na minha trajetória docente, vendo o processo, eu acho que tem uma interferência grande das tecnologias. Exatamente. Né, e que elevou muito o nível de distração, né? Então, todo mundo já passou especialista aqui para conversar melhor do que eu sobre isso, mas que o nível de distração tá muito alto. É difícil a pessoa se concentrar para uma leitura, se concentrar para uma aula, está muito fácil pegar a tecnologia e dispersar mesmo, né? E isso está aumentando. Então, se tu não cativar, não ter uma estratégia diferente e gostar do que tu dá aula, né? Então, isso também acontece. Tu tem uma disciplina, é óbvio que tu tem todo um conteúdo, algum conteúdo tu gosta mais, outro menos. Pode ter certeza, aquele que tu gosta mais, a chance de cativar e de manter a atenção, de conseguir que o aluno desenvolva é diferente daquele que tu foi sofrido para a sala de aula, né? Então, isso continua existindo, mas eu acho que a competição não é a palavra certa, mas o nível de distração está aumentando muito, né, pelo nível de atenção que as pessoas dão para as coisas hoje, né? Então, se tiver mais do que 2 frases numa postagem do Instagram, tu pula que tu já perdeu a paciência para ler aquilo. Então, se tu está falando de um conteúdo, né, 2 conteúdos diferentes, eu trabalho anatomia e fisiologia. A anatomia todo mundo fala, é muito nome, né? É muito processo ósseo, é muito nome de estrutura, né? São 600 músculos, meu Deus. Então, é muito conteúdo para compreender, identificar. A fisiologia envolve muita complexidade, raciocínio. São 2 coisas um pouco diferentes de estudar, mas as 2 exigem imersão. Total atenção, né? Imersão. E aí a imersão não tem acontecido mais em muitos estudantes, mas não está perdido. Não, tem muito estudante bom em todos os cursos e circulo aqui na Unigi a convite, né, quando eu não dou aula num curso, às vezes, fala aqui sobre a pesquisa, fala aqui sobre a fisiologia, dá uma aula para nós, uma aula num evento, né, da semana acadêmica do curso A ou B. Sempre tem aluno interessado, sempre tem, né? E sempre tem aluno dispersando. Claro. Então, isso acho que é normal do processo, né? E a gente tem que se virar em estratégias, né? A gente se virou muito na pandemia em muitas estratégias para tentar dar conta remotamente. E, bom, agora que voltamos ao presencial, continua tendo que se virar. Essa parte não mudou. Vou terminar esse bloco aqui, Thiago, te fazendo uma pergunta difícil, eu acho, porque quando envolve algo assim tão... algo mais marcante dentro da tua profissão, e aí estou falando especificamente da parte de docente, né? Tá. Tem aquele aluno, aquela história, enfim, dentro de sala de aula, que nessa trajetória, a tua trajetória desde lá de Porto Alegre ou aqui em Juiz, tenha te marcado de alguma forma? E se tem, por que marcou? Douglas, difícil sim, né? A gente pega os alunos nessa disciplina de ciência básica da saúde no início de curso, né? Então, a gente não está na ponta final, onde está deliberando, por exemplo, se o aluno já está indo para a profissão dele ou não, mas pega lá no começo. Então, o tipo de dúvida do aluno, o tipo de momento do aluno é diferente. Então, eu me lembro muito bem quando começou o próprio curso de medicina, né? Estamos falando de um evento recente, as primeiras turmas, um aluno que chegou para mim e na primeira semana de aula disse assim: professor, estou impressionado, estou muito surpreso com o que está acontecendo aqui na Unigi, né? Não era da minha aula, não estou particularizando da minha aula. Mas por que essa surpresa? Porque a gente não sabia como é que seria um curso de medicina, né? Primeiro semestre está começando, não sabia como seria recebido para os professores, a gente escuta de tudo, e como a gente foi muito bem recebido aqui na universidade por professores, funcionários, os técnicos, né? E a gente conversa com o professor, a gente é atendido por ele nos dá sugestões, eles perguntam: olha, tu já achou a pousada para morar? Então a gente ficou muito surpreso de que professores também acolhem para além do que está nessa sala de aula, né? E talvez seja uma particularidade da Unigi, né?
talvez, ou de alguns professores, ou de algumas áreas, enfim, né? Não sei, não estudei isso. Mas, então, marcou isso de ver os alunos chegando e contentes pela forma como os primeiros semestres estavam recebendo eles. Né? Olha só. Então, isso marcou que assim, pô, que legal, porque a gente também é conhecido pela linha dura. Não tem nenhum aluno de nenhum curso da área da saúde, de nenhuma universidade no mundo que vai dizer assim, anatomia, fisiologia... É fácil isso aí, o professor histologia é barbada. Não tem lugar no mundo que diz que isso é fácil. Então, quando tu dá as disciplinas que vão chamar mais linha dura, mais tradicionalmente exigem, e o aluno diz assim, olha... Estou contente de estar aqui, estou sendo bem recebido, estou gostando da aula, estou gostando de receber. Isso chama atenção. Então, talvez para marcar, para além da minha aula, assim, não quero particularizar algo comigo aí, mas geral da universidade. E especialmente num curso que foi tão almejado pela instituição, né? Pela região, pelo município, né? Isso. E acontece, né? Assim como os alunos pensam, assim, chegam com 17, 18 anos, eu também tinha dúvida entrei na faculdade gostando de futebol, gostando de esporte, né? E será que... E fui parar na anatomia, na fisiologia, né? Então, as dúvidas vão acontecer durante todo o curso. E se eles ficam à vontade de conversar com a gente sobre as dúvidas, melhora para todo mundo, né? Melhora para todo mundo. Como melhora também se você colocar duas músicas na nossa conversa, que eu deixei para o terceiro bloco, Thiago, a tua experiência nos Estados Unidos, que eu acho que é bem legal de a gente dedicar um bloco inteiro a essa experiência que eu tenho certeza que te marcou. Então, para escolher as músicas aqui, eu vou pegar uma banda, aí eu escolhi uma música, que é o Engenheiros do Havaí, 3x4, né? Que então, quando eu me lembro do meu violão, essa banda eu tento ficar tocando Engenheiros do Havaí, né? É do nível que eu ainda consigo, vamos dizer assim, tocar algumas músicas, né? E do Nenhum de Nós, né? Vou escolher então Você Vai Lembrar de Mim, mas essa é homenagem para Kátia, né? Então que faz parte da minha chegada, mas depois de eu estar aqui, então faz parte então de eu ser juiense, criar mais raízes por aqui, né? Então a Kátia, então que a gente escuta essa música, ou na verdade escuta Nenhum de Nós quando vai viajar ou em casa, e quando eu tento tocar violão para ela também inclui Nenhum de Nós. Tem que essa. Tá bom. É o Thiago Reck, convidado aqui, professor da Unisvi, que está conosco. A gente vai fazer aquela parada básica aqui, depois voltamos com o bloco final do programa. Claro, você que está no YouTube, segue com o Encontro Casual da Unisvi FM. Depois do intervalo, estamos de volta aqui no Encontro Casual, recebendo o professor Thiago Reck, professor do programa de pós-graduação em Atenção Integral em Saúde, que atua na medicina, Thiago. E a gente estava falando aqui, já prometi, vou cumprir, né? Que iríamos falar nesse bloco da tua experiência nos Estados Unidos, que foi há 40 dias, mais ou menos. Eu voltei agora dia 4. Não, menos tempo ainda. Menos, 20 dias. 20 dias atrás. Eu voltei. Conte tudo. Tá bem. Tudo que é possível contar. Então, Douglas, bem importante, né? Então, no início aqui da nossa conversa, viu que eu estava próximo de ter uma experiência no exterior pela pesquisa, e optei vir para a Unijuí, começar a carreira docente e começar a pesquisa, então, pelo programa da saúde. E então tirei isso de foco, né? Bom, agora tenho minha carreira docente e vou por aqui. E aí, como que agora em 2025 isso surge de novo e tem essa oportunidade? Então, preciso remeter também como as coisas começaram, como isso foi possível. Primeiro, vem dessa construção da pesquisa aqui na universidade, e que, como eu disse, então, a professora Mirna começou o grupo de pesquisa em fisiologia, depois eu vim para cá, agreguei no grupo. A Mirna, talvez percebendo uma ansiedade, alguma coisa assim, disse assim, olha, Thiago,
você assume a liderança do grupo, eu passo a vice-líder a partir de agora, né? E a gente trabalha junto, e trabalhamos junto com a Mirna, então, nos anos iniciais. E por que eu volto para lá? Porque lá começam as primeiras tentativas de obtenção de fomento. Você tem que concorrer. Então, desde que o primeiro mês que eu defendi o doutorado, eu começo a submeter projetos para CNPq, para FAPEGS, para CAPES, para onde tiver possibilidade e for compatível com a linha de pesquisa. Então, nós começamos a lutar por isso e começamos a ter os primeiros sucessos lá em 2013, 14, depois 16 e 18. Então, são aí 5 editais antes da pandemia que a gente foi contemplado com verbas de 20, 30, 40, 50 mil que fomentam um laboratório, né? Então, sempre recurso que alimentou equipamento ou reagentes para o laboratório da pesquisa aqui. Nisso vem agregando gente no grupo, né? Então, hoje o grupo veio com o Matias, veio com que é, né, professor aqui antes de mim, mas veio fazer parte da pesquisa, Pauline, então veio, fez mestrado e doutorado e agora professora do grupo, outros professores, o professor Vitor, sempre crescendo o grupo e trabalhando em conjunto, isso que amplia as capacidades e ações na mesma temática, no mesmo projeto. Isso foi crescendo. O que aconteceu? Estou contando essa história para explicar como é que chega nos Estados Unidos. Como é que não é nada é do nada, né? Não é assim. E aí, 2022, aí dentro das partes de, vamos dizer, sonhos antigos e metas, eu então entendi que eu tinha entregado muito para o programa de pós-graduação da minha dedicação, vamos dizer assim, e que o momento era propício para a troca de coordenação. Eu saí antes, eu tinha mais 2 anos de mandato, eu tinha ficado 7, mas ainda tinha 2, e já tinha feito uma rede com a Unicruz, com a URI, já tinha o doutorado aprovado, entendi que era o momento de sair e propor coisa nova. Foi aprovada a Bolsa Produtividade, então sou bolsista de produtividade CNPq em fisiologia, isso é recurso. E como eu saí, eu me dediquei a um projeto importante que foi Grupos Consolidados do CNPq. Ou seja, no Conselho Nacional de Pesquisa de Ciência e Tecnologia, o nosso grupo foi consolidado como grupo de excelência. Então, num grupo, ganhamos um bom recurso. E, na sequência, 2 editais de rede de cooperação internacional. E aí, então, foi essa caminhada. Sim. Então, quantos editais a gente tem contemplado? Mais ou menos uns 10. Quantos a gente não tem contemplado? O dobro. Então, a gente trabalha o dobro para ter contemplado. E aí a gente consegue, e nesse edital tinha a opção de pedir bolsa de doutorado sanduíche, bolsa de pós-doutorado e incluir missões de estudo. Eu indiquei, em vez de pedir para mim, eu pedi um pós-doutorado para uma aluna nossa, terminando na modelagem matemática, que então esses últimos 5 anos eu atuei lá, iniciante na modelagem matemática, mas tentando contribuir com o grupo, e uma aluna que eu orientei lá está indo agora, semana que vem, para o pós-doutorado, orientado por mim lá, por 6 meses. E uma aluna de doutorado daqui, da Atenção Integral à Saúde, vai também ficar 6 meses lá, orientado por mim. Qual universidade? Na Universidade de Pittsburgh. Pittsburgh. Então, esse edital vem dessa construção do grupo. Então, primeiro assim, não é uma construção só do Thiago. Só o Thiago não chegaria nisso, de ter essas possibilidades. E aí eu incluí nos projetos uma missão de estudo. O que significa isso? Significa uma visita na universidade para fazer convênios, para dar palestras, para assistir palestras, para discutir projetos, para produção científica, fazer alguns experimentos e para acompanhar os alunos, né? Então, o plano era que elas fossem antes, mas por vários atrasos burocráticos, nacionais e internacionais, né, para você falar suavemente, deu para entender. De fato, as estudantes, a Giovana e a Laura, estão indo para lá dia 10 agora, se tudo der certo, né, porque
Tá? Sim, sim. Em tese está tudo tranquilo para elas, tá? Elas estão indo e o plano é que elas fossem comigo mês passado e ficassem 6 meses, mas atrasou, então eu não podia porque tenho aula, não podia bagunçar com os cursos aqui, então eu fui. E essa experiência lá, então, foi muito interessante. Eu primeiro fui para Baltimore, num congresso da Sociedade Americana de Fisiologia, apresentando um trabalho daqui e um trabalho já conjunto com a Universidade de Pittsburgh. Né? Um trabalho já conjunto aqui. Já conjunto, já, porque a gente também já vem trabalhando com eles há algum tempo, né? Com a professora Júlia Matzenbacher dos Santos, que está na Universidade de Pittsburgh, mas ela foi minha colega de iniciação científica nos anos 2000 lá na URGS, fazia 25 anos que a gente não se via, mas continuava escrevendo junto, tenho outros artigos com a Júlia. E então essa conexão se manteve, nos últimos anos a gente se manteve produzindo e submetendo projetos em conjunto e agora aprovou. E então fui para os Estados Unidos. Então agora, contando como chegar lá, então vamos ver essa chegada, né? Então cheguei em Baltimore para o evento, né? E tem o primeiro choque vamos ver, do idioma agora se vira nos 30, né? Teve isso, eu ia perguntar, o inglês é... Não, eu fiz inglês na escola, fiz um inglês um pouco particular na época, adolescente, alguma coisa, fiz aqui no IASIG, também aqui aqui em Juí, no IASIG, com o Roberto, né? Sensacional. Nosso parceiro, ótimo. Inclusive. Não, sensacional. Recomendo. Vou fazer propaganda, não tô pago pelo Roberto, mas vale a pena mesmo. E devo voltar, inclusive, né? Para estudar mais. Então, quando tu está realmente no país estrangeiro, a realidade... Bom, agora é de 30, verdade. Né? E aí, é claro, assim como aqui no Brasil, uma coisa é a língua, o idioma um pouco mais falado de uma maneira mais culta no ambiente da universidade, outra coisa é nas ruas, outra coisa é no ônibus, no metrô. Então isso é diferente, isso gera dificuldade. Então sim, teve dificuldade nas ruas, não tem problema nenhum de dizer, né? O que é normal também. Primeiro sanduíche só quase pão, porque eu não soube pedir direito todas as coisas que estavam de graça e eu não. Mas veio um sanduíche. E eu não entendi que não tava que eu tinha que solicitar mesmo estando incluso. Não entendi, mas tudo bem. Então teve essas dificuldades e na Universidade de Pittsburgh muito bem recebido, né? Um choque de realidade, Thiago, no sentido de nível de onde estamos com universidades que são ponta do mundo, né? Ainda saiu ontem, né? A própria Universidade de Pittsburgh ficou num ranking que saiu ontem, internacional, número 52 no mundo, né? Uma grande universidade, tem 34 mil alunos, né? É muita coisa, né? Então, e o que se nota, assim, me parece, claro, um mês é pouco para perceber todo o cenário, mas que, vamos dizer, em termos de ensino, nós temos assim uma estrutura de laboratórios de aula, estou falando da área da saúde, onde eu circulei, né, de aula semelhante, né, as tecnologias semelhantes, as estruturas semelhantes para aula. Em termos de currículo, tem uma série de diferenças, assim, que, por exemplo, tem 7 tipos de curso de enfermagem. Como nós temos o técnico, nós temos o enfermeiro, né? Lá tem 7 tipos diferentes, assim, que são funções diferentes. E eu digo enfermagem porque eu fui para o departamento de enfermagem, onde é o laboratório de pesquisa, como se fosse a nossa fisiologia aqui, que é nesse departamento, né? Então, e aí eu fiquei muito mais por lá, além de ter circulado na parte da medicina em outros laboratórios. E aí quando vai para a pesquisa, muda
a tecnologia, né, Douglas? A tecnologia, assim... Aí é goleada, né? Aí é goleada, mas também não são todos os laboratórios. Você tem laboratórios de pessoas que têm... Hoje o nosso laboratório é um laboratório muito bem estruturado, eu devo dizer assim, por conta dos editais, né? Assim, os recursos vêm 100% de editais para equipamento do nosso laboratório ou recursos próprios, é outra vaquinha dos professores. Sim. É isso que a gente faz, né? E então a gente tem um laboratório aqui na Unigvi muito bem equipado e vários lá tem o mesmo cenário, mas os mais consolidados aí é goleada que você disse. É realmente, para quem conhece, a gente teve aqui a história da pandemia, né, e ficou popularizado o PCR, né? Sim. E a luta que foi, né, para as instituições brasileiras terem PCR, né? E não é só a Unigvi, a Unigvi lutou para ter os PCRs, o Matias atuou na Covid aí, né, na pandemia sobre isso. E o PCR é uma tecnologia, vamos dizer, eu brinco, é quase uma cafeteira lá. Porque todo laboratório tem no mínimo isso. E aqui, bom, foi tão difícil chegar a isso. Foi um esforço. Então, né? Isso sim é mais barato. E não é pelo modo de financiamento que é completamente diferente aqui, né? As universidades americanas recebem recurso de entidades privadas, né? De uma forma muito mais fácil, eu não sei, essa captação, enfim. Aqui ainda a gente está caminhando muito devagar nesse sentido, né, Thiago? Eu não estou falando da Unigvi, mas do país, né? Não, do país, em termos de apoio privado, é mínimo, né? A gente sabe, mas eu diria assim, na verdade, a pesquisa é feita com financiamento público nos Estados Unidos, né? As universidades, mesmo as públicas lá, também são pagas, né? As universidades lá são pagas, então... ou seja, a universidade vive dos valores das mensalidades e a pesquisa vive de financiamento público. A gente escuta, tá, mas só um pouquinho, mas tem a Google dentro do MIT. Eu passei na frente do MIT, tirei foto lá do Google, da Google e do MIT também, né? Tá, mas esse é um caso. A grande maioria lá é financiamento público, sim, especialmente na área da saúde. E é o que está acontecendo a crise no momento lá, porque os financiamentos estão cortados. E como isso mexe lá de verdade nas universidades, porque diferente daqui, aqui seja a universidade comunitária como a nossa, aqui no Unigvi, seja federal, né? Você concorre ao financiamento da pesquisa, esse valor é para pesquisa, certo? Então você aplica no laboratório, você aplica em bolsa, você aplica alguma coisa da pesquisa. Lá não. Os editais financiam o salário do professor. A universidade deixa de pagar o salário. O resultado, tu chegar num departamento hoje que tem 20 pesquisadores lá, esses 20, a universidade não gasta mais com ele. E o que vai acontecer agora... Sem financiamento, as universidades vão demitir as pessoas. E por isso que se fala da fuga de cérebros. Porque as pessoas não vão ter emprego lá. Porque as universidades não vão conseguir manter essas pessoas. Porque o Douglas está lá há 10 anos e faz 10 anos que ele submete a edital e faz 10 anos que 100% do salário dele é pago pela pesquisa. A universidade concede o espaço e está feliz. Porque ele dá palestra, ele leva o nome da universidade e a universidade nem paga o salário dele mais, não precisa. Exatamente. Ele paga o laboratório, ele paga o técnico do laboratório, ele paga toda a estrutura, porque ele capta recursos do governo. E além disso, a interrupção de pesquisas, às vezes, que são fundamentais, importantes, enfim. Né, e nesse momento está interrompendo, então eu fui para Harvard, né, porque tem a Lilian, que é a nossa egressa aqui, né? A Lília, então, é egressa do curso de Biologia, Ciências Biológicas aqui da Unigvi, fez o mestrado aqui com a gente, depois foi para a URGS, porque não tinha o nosso doutorado ainda, né? Então ela foi fazer lá. E ela submeteu uma carta, assinada, inclusive, né, de intenções, e concorreu, assinada por mim e pela Mirna, inclusive, para um pós-doutorado em Harvard. E está lá.
E aí, claro, bom, se eu estou indo para os Estados Unidos, eu vou visitar Harvard, né? Pois é, aí chegamos eu já falei das maiores, essa é a maior, talvez. Maior, né? Então, assim, e aí Harvard, bom, o campus é lindíssimo, parece um filme do Harry Potter, é lindo, realmente muito bonito, estrutura incrível, né? Então, que são centenas de anos, né, dessas universidades. A Universidade de Pittsburgh é de 1787. Né? Então estamos comemorando 40 de universidade, de universidade, né? Então assim, realmente é muito diferente a trajetória, né? E se entende algumas coisas. E aí Harvard, né? A Lilian está segura no momento, né? A bolsista por dentro de um hospital da Harvard, né? E do laboratório de pesquisa dentro do hospital, então vamos dizer, não entrou no objeto de discussão do momento, como outros colegas, pela outra modalidade de bolsa, realmente estão sendo deportados, né? E então, não se tem entrando nesse assunto especificamente, uma expectativa de reversão desse quadro, assim, num curto prazo? No momento, os vistos estão cancelados de estudante, no momento, né? Então, o que acontece? A própria Lilian, ela tem o visto, né, que está vencendo, mas ela tem o contrato dela de bolsa que permite que ela continue trabalhando, né? E só que se ela sai do país, ela não tem como voltar. Então, ela não pode vir visitar os pais, por exemplo. E um colega meu que acabou de... No mesmo edital, acabou de ser contemplado também para ir para os Estados Unidos, fez a entrevista, marcou a entrevista para o visto. Só que antes disso foi bloqueado todos os vistos e acabou de perder todo o trâmite feito para ir aos Estados Unidos, porque está bloqueada a entrevista do visto. Eu não tive nenhum problema na entrada, não tive nenhum problema lá dentro, né? Não tive, mas porque as documentações saíram antes, e acredito que as nossas estudantes aí, a Laura e a Giovana, também não vão ter problemas, porque tem todas as documentações, não vai ter problema, mas no momento está bloqueado o visto de estudante, não tem como. Pode ser que libere, né? Escutei aí algumas questões de voltar a liberar, dependendo de regras das redes sociais, inclusive, né? Mas, enfim, tende a liberar, mas as universidades estão sofrendo, porque, como eu disse, sem recursos para pesquisa vai ter perda de professores, bons professores. A discussão sobre estrangeiros é muito grave, porque tu vai num departamento lá, eu fui no Centro de Excelência de Biologia Vascular, de pesquisa em vasos sanguíneos, vamos chamar assim, né? Um cardiovascular, e que foi aí o desafio de um seminário lá. Pois é, né? Temos que falar disso, né, Thiago? Eu passei o sufoco, vamos dizer assim. De fazer um seminário numa universidade. Harvard, né? Exatamente. E o departamento onde os professores são estrangeiros, inclusive, né? E, então é muito difícil isso. E eu almoçava, como eu era visitante na universidade, eu também circulava muito pelo hall dos visitantes, né? E então em Pittsburgh eu almoçava com coreano, indiano, chinês, todos apreensivos em função dessa situação. Todos, sem dúvida, né? E aí o recado para os estudantes aí e colegas, né? O inglês, talvez ele limite realmente as questões documentais às vezes, né? Mas não dentro da universidade, sabe? Porque na universidade todos sabem que tem estrangeiro. E todos lidam bem com estrangeiros em receber, às vezes tem que falar um pouquinho mais devagar para entender, às vezes você vai pronunciar algo errado. Tá tudo bem, cada um com o seu sotaque, cada um com o seu jeito de se expressar, e tudo bem, vamos adiante. Então dá para se encorajar de fazer o intercâmbio. Esse é o recado principal que eu queria dar para o conhecimento aí fala mais alto, né? A linguagem da ciência, enfim. Isso, né? E a linguagem científica ela é mais quadrada, mais enxuta, né, do que um poema. Então se comunica mais fácil e as pessoas entendem bem e levam bem, não tem problema, né? Mas fica, né, agora esse clima um pouco mais difícil, né? O seminário, Thiago, vamos falar desse seminário. Deu aquele friozinho na barriga diferente que a... Com certeza, né? Então pensa que a gente fala
de nível de excelência, né, de pesquisa, e a Unijuí tem buscado excelência acadêmica o tempo todo, e a nossa pesquisa. Então eu fico muito feliz que a gente tenha citações no mundo inteiro, né, e eu já tinha apresentado o trabalho em congresso internacional para estrangeiro, para americano, já tinha assistido, mas bom, eu fui para casa deles falar lá, e na maior do mundo, né? Na maior universidade do mundo. Falei em Pittsburgh também. Eu dei aula de anatomia na Universidade de Pittsburgh, que a dificuldade foi a pronúncia, né? Anatomia é igual, lá e aqui, certo? Então, o que muda? A pronúncia de cada processo, cada nomezinho, cada nome da anatomia. Para meus alunos, aquele monte de nome em inglês, pois tive que escutar todos eles. Ainda bem que tem tecnologia nessa parte. Passei a semana escutando videoaula e podcast para pegar a pronúncia de algumas coisas, né? Que eu conhecia o nome, inclusive em inglês já conhecia, mas e a pronúncia. Então tive que me virar nisso. E para o seminário da Harvard especificamente, né, foi super bem recebida a pesquisa que a gente faz, né? Então eu estava falando sobre a nossos marcadores. Nós trabalhamos com biomarcadores de saúde e marcadores conhecidos como proteínas de choque térmico, que são proteínas essenciais para a nossa defesa celular. E a gente estuda isso em diferentes situações, na sepse, na Covid, no exercício físico, na suplementação. E eu estava mostrando esses resultados todos, né? E foi super bem recebido. Alguns protocolos nossos, eles anotaram, me manda como vocês fizeram isso, que a gente também vai fazer aqui, né? E legal, né? Que bacana, né? Mas também a diferença é um seminário onde ninguém está ali para brincadeira. Então, sim, me fizeram muitas perguntas, me fizeram muitas críticas, inclusive, e a diferença, né? Antes de eu ir para lá, eles pegaram o currículo do palestrante, então, e mandaram para todo o departamento. As pessoas leram os trabalhos antes de eu chegar. Então eles sabiam meus trabalhos. Eles leram mesmo, e pelas perguntas que fizeram, deu para ver que tinham lido, porque eram alguns detalhes importantes, né, que eu na apresentação até não comentei, fui passando um outro trabalho, e eles, não, só um pouquinho, naquele trabalho lá que tu fez desse jeito, eu nem falei isso, como é que ele sabe? Ele leu. Então, chamou muita atenção a dedicação para o seminário e, amigos, negócio à parte. Descer a lenha mesmo nas perguntas, não teve nada de manso, não. Mas já tinha essa expectativa, imagino, né? Que uma universidade de tamanha excelência, né? Ia ser mais ou menos assim, né? Amigos. Depois que passa, se dê conta, assim, que talvez tenha ido da parte sem noção do Thiago, de que aceita os desafios, se encoraja, é muito ousadia até, né? Mas foi uma experiência importante, né? E assim, valorizado, né? A nossa estudante está lá, está fazendo os protocolos, nossa pesquisa está sendo lida lá, e só isso já é uma vitória, né? Uma grande vitória, eu diria. Para todos nós, e assim, feito pelo nosso bolsista, Douglas. É isso que eu quero dizer, assim, é um bolsista que começou aqui na universidade com aquelas primeiras perguntas, onde é que eu moro? Lembra, né? Então, aquele que eu chamei a atenção de que era uma coisa que marca na chegada. Bom, esse mesmo aluno que está descobrindo como é que acessa o portal da universidade pela primeira vez, como é que acessa a biblioteca pela primeira vez, esse mesmo aluno consegue fazer uma pesquisa que está sendo lida no mundo inteiro. Então essa é o que fica da mensagem, assim, né, dessa visita toda. É possível, É possível, tem que lutar para isso. Foi uma experiência bacana. E eu mantenho contato, a expectativa é de agora ter vindas para cá, né, e idas novamente, e isso se manter aí por um período aí, pelo menos de 2 anos, né, e buscar, claro, novamente, mais editais, mais recursos, para que a gente possa ter essas experiências para mais gente, né. Eu fiz a linha de frente agora, mas eu espero que na próxima ida aí, ano que vem, por exemplo, vamos organizar, mais gente já tem essa oportunidade, que agora abriu, tem convênio assinado com a universidade, a Unijuí, Universidade de Pittsburgh, né, e tem
Boas perspectivas. Só melhora, que melhora essa situação toda lá em relação a estrangeiros, enfim, né? Que é uma situação muito particular dos Estados Unidos. Tiago, vamos fazer o quadro existencial aqui para finalizar o programa? Tem certeza? Na verdade, não é muito opcional, eu pergunto, mas tem que fazer, né? Tá bom, não. É como o seminário em Harvard, tem que passar, né? Vou anotar na lista, quase os dois vão ser mais difíceis na minha trajetória. Começando com qual é o maior sonho atual do Thiago Reck? Olha, então, eu comentei um tempo atrás ainda com a Kátia, como eu estava, né, ali com a Mirna, minha colega, assim, que meus sonhos foram sempre voltados a questões de laboratório acadêmico. Eu queria formar um grupo de pesquisa, então nós temos um grupo de pesquisa. Eu queria conseguir fazer trajetórias dos alunos, eles estão fazendo trajetórias, minhas trajetórias, a experiência exterior agora aconteceu. Então, o sonho aqui agora, né, ele está muito mais em conseguir que essas coisas fiquem mais palpáveis para mais gente e de uma maneira menos sofrível. Como eu disse, tu tenta 10 vezes e aprova 1, tu tenta 10 vezes e aprova 1. Então, o sonho é que mais gente possa participar da pesquisa, possa ter essas experiências, porque a pesquisa mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida, eu só estou aqui hoje pela pesquisa e eu gostaria que mais gente tivesse essas oportunidades. A coisa mais bonita que o Thiago Reck já viveu? Difícil. Não sei. Difícil, talvez tenha que pular. Então, voltado para as coisas acadêmicas, todas são, acho que as minhas formaturas de colação de grau, mestrado, doutorado, são conquistas, assim, porque leva a família junto, né, que tem que aguentar o sujeito nessa luta, né. E eu lembro ainda quando eu defendi o doutorado que brinquei, ainda mexi com meu irmão, que a mãe dizia assim: eu sonho que meus filhos vão ter escrito doutor na porta um dia. Dizia assim, né? E aí eu disse: minha parte eu fiz. Agora é contigo, meu irmão. Ele está fazendo doutorado. Então, por isso as formaturas representam a conquista minha e da minha família. A coisa mais triste que o Thiago Reck já viveu? Então, o falecimento da minha mãe, sem dúvida. É a parte triste. O que é a morte para o Thiago Reck? Então, para mim, é deixar de fazer as coisas que eu gosto. Então, eu gosto da aula. Eu venho para cá, eu já demoro para ir para casa. Eu gosto de estar aqui. Gosto de fazer. Eu me envolvo em coisas que eu gosto. Eu gosto de tocar violão, gosto de estar com a minha família. E para mim, dormir é uma perda de tempo. A gente tem que dormir, que pena, porque senão podia estar fazendo mais coisas. Então significa que morrer significa poder parar de fazer as coisas que eu gosto, de estar com as pessoas que eu gosto, de me divertir com as coisas. Então a morte para mim é infelizmente parar de fazer essas coisas. E para finalizar, o que é a vida para o Thiago Reck? Então, a vida é assim, é estar curtindo os momentos. Eu tô gostando de estar aqui, acho que estou atrapalhando o programa falando mais do que devia. Não. Né? Porque eu me envolvo com as coisas, eu gosto das coisas, então a vida para mim é isso, é conseguir estar numa reunião e estar mergulhado na reunião, por mais chato que ela seja, mais polêmico o tema, mas bom, eu estou ali, eu estou para viver aquilo ali. Eu estou na aula, eu estou para viver a aula. Eu estou na pesquisa, eu estou para viver na pesquisa. Eu estou para estar em casa, eu estou para estar em casa. Estou para estar com a Kátia, estou para estar com a Kátia. Estou para estar com os meus amigos, estou para divertir com os meus amigos ali. Então eu gosto dos momentos e viver eles intenso, assim, né? Então acho que para mim a vida é isso. Pega um momento e mergulha nele, né? Então, isso dá alguns problemas, tipo, vira madrugada fazendo a mesma coisa. Mas como a gente mergulhou aqui na vida, um pouco dela, né, da trajetória do professor Thiago Reck, um amigo que eu tenho aqui, gremista, dividimos lá também as angústias do nosso time, e que contou um pouquinho da trajetória dele. Espero que você tenha gostado, Thiago, porque eu tenho certeza que quem ouviu e conheceu um pouquinho da tua história também se inspirou
para seguir o caminho acadêmico, da pesquisa, do conhecimento, enfim, e buscar a transformação através dele, que é sempre um caminho bonito, como é o teu, a tua trajetória. Obrigado. Foi aqui. Obrigado. E claro que, além de agradecer, eu quero que você termine a escolha musical, né, do programa com mais 2 músicas aqui no Encontro Casual. Então, para fechar, assim, eu consultei meu irmão, consultei meus amigos, fiz uma pesquisa toda para pensar como é que a gente faz isso, né? E aí vou escolher, então, Hotel California, que é uma homenagem aos meus amigos aqui de Juí, então, que faz parte da janta, de botar a musiquinha no fundo, confraternizar. Eagles, grande pedido. Né? Então, essa música, então, né? E aí vou escolher o Portão, né, de Roberto Carlos, que meus pais passavam escutando Roberto Carlos, então todo fim do ano eu e meu irmão começa a descongelar o Roberto Carlos, a gente lembra dos pais e tal. Então, essas 2 músicas. E assim a gente finaliza o Encontro Casual hoje com o professor Thiago Reck aqui. Semana que vem tem mais convidada para você no Encontro Casual da Unijuí FM. Compartilha esse vídeo, vamos mais longe juntos aqui na Unijuí FM.